Nossa vida aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Que honra estar aqui orando, abençoando sua vida. Seu Deus e Pai, crendo, ó Deus, que o já falou ao ouvido e ao coração do teu filho, ó Pai. Que ele venha transbordar aqui hoje, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que sejamos abençoados pela tua palavra, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que em nome de Jesus, ó Pai, seu filho esteja atrás da cruz e seja o Senhor falando. Que haja cura, libertação e entendimento da tua palavra, Deus. Que essa palavra venha frutificar nas nossas vidas, ó Pai, dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Hã? Tá bom, tá bom. Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes, não na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço, fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Essa é uma carta de Paulo à igreja de Filipos, e Paulo segue uma estrutura das suas cartas, onde tem a saudação, onde tem o exercício da fé, e essa não é diferente. Paulo inicia sua carta falando sobre como é bom estar no capítulo 1. Paulo vai falar sobre a alegria que tem no coração. Paulo se apresenta, ele fala como ele está feliz, visto na igreja, que a igreja tem perseverado na fé, na oração, na dedicação à palavra de Deus. Mas o papel principal de Paulo nessa carta não é simplesmente saudar ou falar sobre a respeito da fé cristã, mas é de alertar a igreja de Filipos que é necessário a unidade no meio do corpo da igreja. O foco principal que Paulo escreve essa carta é porque no meio da igreja havia divisão. Lá no capítulo 4 tinha duas irmãs quebrando o pau no meio da igreja. Que barraco, onde se encontrava as duas estavam se pegando. Divergência, briga no meio da igreja. E o tempo todo Paulo vai falar sobre a importância dessa unidade. Então, Paulo, no capítulo 2, ele vai fazer o seguinte, lá no primeiro verso. Ele vai dizer assim: se existe alguma coisa dentro de você, se existe alguma coisa que você precisa exaltar, se existe alguma exortação, se vocês querem alegrar o meu coração de alguma forma, humilhe-se a si mesmo, ame o seu irmão, ame o seu próximo. Como? E Paulo vai explicar como. Como Cristo fez. E aí a gente vai ver uma das mais lindas descrições sobre
quem Jesus é. E aí a gente pode ver isso lá no capítulo 2, no versículo 5. Acompanhe comigo o que Paulo diz. Ele fala assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele substituiu. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Subsistindo, obrigado, Verônica. Em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! A gente se anima quando a gente depara com a leitura sobre o que Cristo fez, a forma como Cristo fez, e a gente se remete, nossa, Cristo nos ama mesmo. Cristo não tem um amor tão grande, Cristo tem um amor tão profundo. Ele saiu, deixou a sua glória, como nós cantamos aqui. Aqui não era o seu lugar, mas mesmo assim ele veio. Mas Paulo, além de estar reafirmando sempre sobre o que Cristo é, ele está dizendo para o povo, para a igreja, dizendo, olha, a maneira como você deve lidar com o seu irmão é um relacionamento de humildade em relação ao seu próximo. Como? Como Cristo fez em relação a você. Cristo foi humilde, ele se humilhou. Não por si mesmo. Ele se humilhou para se igualar a você, se igualar a mim, se igualar a nós. E Paulo está dizendo, olha, assim deve ser também o procedimento de vocês. Assim como Cristo se humilhou, assim como Cristo se rebaixou, assim deve ser também o nosso relacionamento com o outro. A gente precisa baixar a nossa bola, a gente precisa baixar a nossa guarda, a gente precisa baixar os nossos argumentos, a gente precisa baixar as nossas razões para nos igualarmos com toda a comunidade. Como? Sempre como Cristo, como alvo. Sempre como Cristo como exemplo. É assim que começa. O exemplo de Cristo na humilhação. E aí Paulo vai dando seguimento ao primeiro texto que a gente leu, no versículo 12. Assim, pois, assim como Cristo, assim como Ele, não é os padrões que você estabeleceu, não é os padrões, como foi dito ontem, que te apresentaram. Não é aquilo que você acumulou de conhecimento. Não é aquilo que o meio que você vive, que vai influenciar sobre aquilo que você faz. Não é que você cresceu numa comunidade que você vai sempre se apresentar por baixo das pessoas. Não é porque você vive em um meio de classe social alta que você vai enxergar as pessoas de cima. Não é porque você é cristão, não é porque você é evangélico, que você vai olhar para o outro e se achar melhor do que ele. Não é porque você veio de uma vida de prazeres, de curtição, não é por isso que você vai se sentir sempre pecador. Não é sobre os seus padrões. O Evangelho não diz respeito a nenhum de nós. O Evangelho se diz respeito de Cristo Jesus. Ele é o modelo. Ele é o exemplo. É o que Paulo está dizendo. Tudo diz assim nesse capítulo de 1 ao 11. Assim, pois, não sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre aquilo que a gente canta, é sobre Ele. É sobre Jesus. O autor e consumador da nossa fé é sobre Jesus. Olhando para Ele. Fitos nele. Assim, pois, como Cristo como exemplo. Paulo vai continuar, assim, pois, como eles, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito agora, na minha ausência. Paulo está preso. Paulo está preso. E agora ele escreve essa carta para uma igreja em qual ele passou na sua viagem. Paulo levantou a igreja, seguiu o seu curso, agora ele está preso.
Eu falo, foi muito bom estar com vocês aí. Foi muito bom estar com vocês criando uma rotina, criando um horário, estabelecendo encontros, supervisões. Foi muito bom estar com vocês. Estar aí com vocês. Ver essa igreja nascer, ver isso tudo, esse movimento acontecer, foi muito bom. E vocês se mostraram pessoas obedientes. Vocês se mostraram pessoas sensatas. Vocês se mostraram pessoas fiéis à palavra. É o que Paulo diz logo no início da sua carta. Fico feliz pela cultivação do evangelho. Fico feliz por vocês estarem preservando tudo isso. Maravilhoso. Mas agora eu estou longe, agora eu estou preso. E a minha orientação para vocês é que isso continue. Não só porque eu estava presente, mas muito mais agora na minha ausência. Por quê? Porque agora vocês vão demonstrar que vocês entenderam tudo aquilo que eu falei. É agora que vocês vão demonstrar se vocês entenderam ou não aquilo que eu falei para vocês. A gente estava conversando, vocês vão perceber que às vezes as nossas conversas pastorais são conversas teológicas, super teológicas. A gente começa futebol e termina em Calvino. Camisa 10 da Reforma. E tem sido maravilhoso isso. Porque eu falei assim, cara, Deus está fazendo um movimento em nós. E tá legal. Estou curtindo. E aí a gente falando sobre conhecimento, sobre entender o Evangelho. Aí a gente falando sobre que entender o Evangelho é muito mais do que alguém te ensinar a tirar foto, por exemplo. A pessoa vem aqui, a Larissa, fala assim, ó, você tem que pegar essa câmera, e você está ali do lado dela e olhando, fala assim, você tem que mexer nesse botão, isso aqui dispara, isso aqui é o ISO, isso aqui, papapá. Você entendeu? O que você vai falar? Entendi. Alguns. Mas vai ter que falar de novo. Vamos suponhamos que você tenha entendido. Você compreendeu a mensagem dela. Fala assim, entendeu? Você fala, entendi. Agora faça. Aí você fala assim, caraca. Me explica de novo. Aí você vai explicar de novo. Aí você entendeu? Não. Aí vai ficar nessa murrinha. Para eles estão entendendo muito bem o que Paulo está falando. Sobre entender, o povo tinha um outro conceito nessa época. Se você ensinasse alguém daquela época a tirar foto, falasse, olha, você aperta esse botão, usa esse aqui desliga, esse aqui aproxima, tal, você entendeu? Ele vai falar assim, não, mas me dá aqui. Aí ele vai mexer, ligar, desligar, tirar foto, foto maravilhosa. Aí ele vai falar assim, agora eu entendi. Entender para eles é praticar aquilo que foi transmitido. Não é simplesmente falar, se você entendeu o Evangelho, é o que a gente está fazendo. É o que Paulo está dando orientação sobre a perseverança da salvação. Vai chegar nisso. Paulo está dando instrução. No final da carta, Paulo talvez vai perguntar, vocês entenderam? Eles vão assim, peraí, Paulo, só um minutinho. Deixa a gente viver primeiro e depois a gente fala se a gente entendeu ou não. É isso que eles estão recebendo de Paulo. Agora é a hora de vocês mostrarem que vocês entenderam a mensagem de humilhação um para com o outro. Estou distante. Agora vocês precisam desenvolver tudo isso. É isso que Paulo está dizendo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Pratique agora a verdade. Como que a gente pode fazer isso? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo dá uma orientação, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver no sentido, torne a sua fé, a sua salvação algo maduro. Amadureça a sua fé. Paulo está dizendo sobre maturidade cristã.
crescimento, desenvolvimento. E aqui vale ressaltar tudo aquilo que a gente já ouviu aqui nesses dias, de que a salvação, ela não é obtida pelos seus méritos, pelo seu esforço. Salvação não é uma prerrogativa sua. Por que não é? Porque você está morto. Aliás, nós estávamos mortos. Morto não cheira, morto não anda. Se bem que tem uma galera que está... Só falta deitar. Mas morto não tem reação. Até que venha alguém e sopre vida naquilo que está morto. E foi isso que, graças ao nosso bom Senhor Jesus Cristo, aconteceu. A sua graça nos encontrou. A sua graça, no estado de morte, no estado de caos total no nosso interior, Ele veio com a sua vida. Ele veio com o seu sopro, Ele nos resgatou. Isso é graça. Por estarmos distante da glória de Deus, o que a gente merecia era condenação eterna. O que a gente merecia era desprezo total. O próprio Paulo vai dizer, todos pecaram, e todos também estão destituídos, separados da glória, da presença de Deus. Mas o próprio Deus nos resgatou de volta. Graça, favor imerecido. O que a gente merecia, condenação. O que a gente merece o tempo todo, pela lei, condenação. Por quê? A gente infringiu as regras. A gente quebrou o combinado. O que a gente merece? Castigo. É assim com o filho da gente. Quebrou o combinado? Castigo. Mas aí vem a graça, chamada por mãe também. E fala assim, vem cá, meu filho. Vem cá. Graça. E acalma, gente. Calma. Tem jeito, tem solução. Calma. E aí fica o alerta, o cuidado daquilo que a gente está pedindo, para que Deus possa restaurar aquilo que você perdeu. Traz de volta aquilo que você perdeu. Vai pedindo, porque o que você merecia é condenação. Clame pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Isso é salvação. Graça não merecida. É isso que a gente precisa, graça, misericórdia do Senhor. E a boa notícia, já alcançamos, através do sacrifício de Jesus. Como o pastor Renato já disse aqui, da propiciação dos nossos pecados. Salvação também não é uma parceria, uma sociedade, onde a gente entra com o corpo e Jesus entra com sangue. Uma cordinha, olha, vamos culiar aqui. Vamos fazer uma parceria. Não é isso, não existe esforço que você possa fazer para ser salvo. Ele já nos salvou, mediante a sua boa vontade e sublime graça. Glória a Deus por isso. E talvez a gente vai se perguntar, mas Paulo está falando que para desenvolver a vossa salvação. Salvação é minha. Não é isso? É posse, é minha. Eu tenho a salvação. Mas Paulo está dizendo isso no sentido que ela foi dada para você. Você recebeu. Alguém te presenteou. Você não foi lá com seu próprio dinheiro e comprou. Alguém te deu, por isso é seu. Toma posse? Toma posse. Bem pentecostal mesmo, toma posse. Mas é da salvação. E Paulo fala para a gente desenvolver a salvação. Desenvolva a vossa salvação. Paulo não diz, desenvolva para obter algo. Paulo fala assim, ó, desenvolva, seja bom, seja bondoso, pesquise, busque, bata, corra, prossiga
para obter algo. Falo, não, você já tem a salvação, agora você vai desenvolver. Não é desenvolver para obter. Você desenvolve aquilo que você já tem. Então, tudo aquilo que você faz não é para ser salvo. Você já é. Você só desenvolve o que você já tem. Amém? Por isso, fica aqui a questão daquilo que a gente vai fazer com tudo que a gente já aprendeu aqui hoje. Nesses dias. De sexta de manhã até agora. Algo foi dado para nós. Algo foi liberado na sua vida. Algo foi aceso no seu coração. Como foi dito aqui ontem, à noite. O óleo do Espírito Santo está aí fresco na sua vida. Mas, se não desenvolvermos, a chama baixa. O óleo dá uma baixada. Corre o risco da gente ficar no meio do caminho. E vale a pena dizer que o caminho, a trajetória do cristianismo diz respeito a uma continuidade, a um caminho. Hebreus 12 vai dizer que considerando que estamos rodeados de quê? Tamanho número de testemunhos, ou testemunhas. A gente precisa o quê? Desembaraçar daquilo que vai nos impedir de quê? Continuar no caminho. Paulo vai dizer, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. O salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A vida cristã se diz respeito à continuidade e caminhada. O que você viveu aqui hoje, maravilhoso. O que você viveu nesses dias, maravilhoso. Mas quando os portões do sítio se abrir, da sede campestre, não falo, pastor Jorge, que eu disse sítio, é sede campestre. Na hora que os portões da sede campestre se abrir, está gravado, agora que eu lembrei. Glória a Deus que o Google agora tem a opção de editar o YouTube. Segue, irmão, segue. Na hora que os portões da sede campestre se abrir, o caminho vai estar lá para ser trilhado. E a única coisa que você vai ter que fazer é desenvolver tudo isso. Desenvolver a sua fé. Isso é maravilhoso. Porque um dia que a gente entregou a nossa vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus um dia, sim ou não? Quem que já entregou a sua vida para Jesus? Você é salvo em que Jesus entregou a sua vida para Jesus? Isso é maravilhoso, porque a graça é um grito, é um berro de Jesus dizendo, irmão, você não pode deitar na graça, agora estou salvo, maravilhoso, deitei. Estou esperando a volta de Jesus. Mas a graça te impulsiona a querer conhecer mais, a viver mais, a buscar mais. É impossível alguém que foi resgatado por Jesus e não querer se aprofundar em saber quem Ele é. É impossível alguém que teve encontro com Jesus, saber quem é Jesus, olhar nos olhos de Jesus, ver a face de Jesus, tocar em Jesus, sentir o cheiro de Jesus, que é tudo isso que a gente tem cantado, tudo isso que a gente tem dito, e não querer estar conhecendo mais e mais quem Ele é. Como já foi dito, nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu. Pô, estou salvo, toca a trombeta, estou aqui de boa, cruzei, se exploda, estou aqui. Sentei na graça, deitei na graça.
De vez em quando eu levanto só para ver se tem alguma coisa, depois eu volto. Mas olhar para a graça, fala assim, cara, tem um caminho para percorrer. E é com a graça, junto aqui, colado, que eu vou continuar. Vou desenvolvendo. Vou buscando. Tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, desenvolva, evolua, cresça. Busque, clame, se aprofunde. A salvação é semelhante a um campo que foi presenteado para você. E fala assim, cara, esse aqui tudo, tem ouro aqui dentro. Tem ouro aqui, ó. É seu. O que você vai fazer? Responde. O que você vai fazer? Cavar, se esforçar para quê? Encontrar o tesouro que está enterrado. Você sabe que está lá. Você sabe que é seu. Mas tem mais. Aí você encontra. Aí você lembra que o cara falou o quê? Mano, tem mais, está lotado. Aí você passa o dia inteiro trabalhando e encontra mais um. O que você faz? Deita naquilo que você encontrou? Não, você vai buscar mais. A salvação, ela te impulsiona a querer mais, a se aprofundar mais, a orar mais, a buscar mais, a querer entender mais o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você. Então, esses dias aqui não pode ser uma injeção na sua vida. Diz aqui tem que ser algo que te impulsione a desenvolver, a continuar, a não retroceder, mas avançar. É olhar para dentro de você e falar assim, cara, como é que eu estou? Como que está a minha profundidade com o eterno? O próprio Paulo vai dizer sobre o conhecimento de Deus, sobre quem Ele é, você não tem noção, porque tamanha é a largura, tamanha é a profundidade, tamanha é o do saber e do conhecer de Deus. Às vezes a gente está buscando só um Deus provedor. É um Deus que dá. Mas Deus não é só isso. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é fiel, Deus é justo. Deus é alegria. Deus é santo, Deus é puro. Tem um mundo, tem tudo para descobrir quem Ele é. Como Ele, os segredos de Deus, saber os segredos de Deus. Você não foi querendo saber um segredo da vida dos outros? Imagine você saber o segredo de Deus, irmão. Desenvolva a vossa salvação. E vale a pena lembrar que Paulo está falando sobre unidade. Desenvolva a vossa salvação. Um dos aspectos da salvação está ligado a como nós vamos nos relacionar. E Paulo vai dizer o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem já é pentecostal já falou, temor e tremor já dá um... E é com temor e tremor que eu digo. Paulo está falando sobre humildade. Temor e tremor, Paulo está dizendo sobre humildade. Paulo está dizendo, é com muita humildade que isso deve ser feito. Paulo o tempo todo está apontando para Jesus. Desenvolva a sua fé, mas com humildade. Quem é o exemplo de humildade? Jesus Cristo. Como Ele é, como Ele fez.
versículo 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Paulo reafirmando que a salvação não é nossa. Foi Ele que deu. Não é pelo nosso esforço. É pela misericórdia, é pela graça. Paulo está reafirmando mais uma vez que é Deus é quem faz, que é Deus é quem vem, que é Deus é quem age, que é Deus é quem move, é que Deus que se mostra, é Deus que sustenta, é Deus que faz, é Deus que está, é Deus que é. É sobre Ele, não sobre nós, é sobre Ele. Paulo está dizendo, faça tudo isso, desenvolva a fé, mas entenda que qualquer movimento que você faça, qualquer coisa que você está produzindo, entenda que é o próprio Jesus te impulsionando. Como que Ele te impulsiona? Vivendo a graça, desenvolvendo a salvação. Está dando para entender, sim ou não? Para a gente caminhar para o final. Paulo dá no versículo 14 condições para que isso aconteça. Acompanhe o capítulo 14. Do 13 para o 14. Paulo vai falando tudo isso, desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, com temor e tremor, com humildade. Porque é Deus quem faz, entenda, é Deus quem faz em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E aí no 14 ele vai dizer, fazei tudo isso, sem o quê? Murmuração e nem contenda. Mais uma vez, características ou nomes que são dados não a uma pessoa, mas a uma situação. Situação acontece no meio do povo. Tem como você murmurar de si, mesmo próprio, consigo. Murmuração pressupõe uma situação que está acontecendo à sua volta. Contenda. Tem como ser uma pessoa contendeira consigo mesmo. Barraqueira consigo mesmo. Por que você fez isso? Não sei por que eu fiz isso. Não existe. Murmuração pressupõe o outro. Tanto é que murmuração, Paulo está remetendo a ideia do povo de Israel. Quando Paulo fala, não sejam pessoas que murmuram. Assim como o povo de Israel foi reconhecido, não como um povo de Deus, que glorificava a Deus, que amava a Deus, mas um povo que reclama. Um povo que fala mal. O fogo está caindo, o povo está falando que está quente. Que o mar se abre e o povo reclama. Podia ser sem susto. Está comendo o maná do céu e está lembrando dos repolhos. Reclamando, murmurando. Nada está bom, nada está legal. A gente faz um esforço. Quando eu falo esforço, é esforço, irmão. Quando eu falo a gente fala dos pastores aqui, a liderança, faz um esforço. Esforço. Cada um aqui, cada pastor tem sua família. Cada um aqui tem seus filhos, não tem filho, casou agora. Cada um tem uma realidade, tem trabalho. E a gente se esforça. Esforça. Para poder fazer o melhor. Mas mesmo assim, tem aqueles que murmuram. E dentro da liderança também é a mesma coisa, irmão. E vale a pena dizer que a murmuração de Israel não é somente contra Deus, não, é entre o povo.
Vale a pena lembrar que as pessoas chegavam para Moisés e falavam assim: ô Moisés, tem nego profetizando aí, irmão. Tem nego aí. Vai falar nada não. Tem gente crescendo no meio da arraial. Tem gente fazendo melhor, tem gente fazendo legal. E aí, vai fazer nada não? Vai anular não? Vai calar a boca não? Gente do próprio meio, da própria comunidade, dizendo: ei, vai fazer nada não? O cara está falando lá, profetizando. Além de ser murmurador, criador de contenda. E Moisés fala assim: mano, que Deus abençoe que todo mundo profetize. Que Deus abençoe que fale. Que seja usado por Deus, todo mundo seja usado por Deus. Sai. Murmurador, miserável, desgraçado, sai. E sem contenda, sem briga. Paulo está dizendo a salvação, a evidência, o desenvolvimento dessa salvação. A gente vai saber de um povo salvo no dia que não houver murmuração e não houver contenda dentro da igreja. E pastor, utopia. Então vamos rasgar a Bíblia, cada um para sua casa. Porque é isso que a Bíblia está dizendo para a gente fazer. Paulo está falando a mesma coisa que ele disse lá em Coríntios, no capítulo 11. Onde as pessoas estavam completamente se destruindo umas às outras. E quando Paulo fala sobre o amor, que o amor não ufana, o amor não se ensoberbece, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o amor não é ciumento. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, se não tivesse amor. Você já cantou isso? Paulo não está falando sobre um casal de namorados. Paulo não está falando sobre um casal de noivos. Um casal casado. Não, amor, ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo está falando, mano, não adianta você falar em línguas. Não adianta você pregar. Não adianta você pegar um sino e ficar anunciando que está vendo alguma coisa. Não adianta você fazer absolutamente nada. Você não amar o seu próximo, isso de nada vale. Porque o princípio do evangelho é o amor. E a lei que agora prevalece é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como você mesmo. Então não venha para cá fazer barulho, não venha para cá fazer nada se você não ama, se tem ódio no seu coração. Para Deus é símbolo, é som que irrita. Não vem para cá demonstrar que ame alguém quando você sabe que você tem alguma coisa não está batendo. A orientação que Jesus dá é para tudo e vai consertar e volta. Se a gente pregasse tudo o que a Bíblia diz para fazer, no que diz respeito à oferta, por exemplo, Jesus fala assim: irmão, se tem problema com alguém, deixa onde está, vai consertar, depois você pega a oferta e traz. Tem problema, tem dificuldade, tem empatia, tá tendo treta, tá tendo desamor, tá tendo divergência. É amor a solução, é o amor o remédio. Porque esse amor lança o medo. E a gente vai entender por que Paulo está dizendo isso. Fazer isso sem murmuração, sem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo está dizendo, enquanto na comunidade tem trevas,
Enquanto na cidade, enquanto em vocês aí, vocês podem ser o quê? Amorosos. Vocês podem ter a perseverança do Evangelho. Vocês podem conhecer o Evangelho. Mas enquanto aí tiver treva, irmão, enquanto essas duas irmãs aí estiverem brigando, enquanto vocês não entrarem em consenso, enquanto vocês estiverem em divisão, o papel no qual vocês estão sendo chamados para ser no mundo, não vai ser cumprido. Foi isso que nós ouvimos aqui ontem à noite. Nós somos chamados para iluminar. Nós somos aquele farol que no meio da tempestade dá direção para quem... Mas se tem contenda, se tem divisão, se tem mimimi, se tem disse-me-disse, se tem eu te perdoo, mas no coração está matando, se no meio da igreja existe dissimulação, sorriso, seguido de comentário maldoso, sorriso falso, a luz está apagada. E trazendo para a realidade do que Paulo está dizendo, ele não está falando sobre individual, ele está falando da igreja. Enquanto a igreja conviver com isso, a igreja está apagada. Não tem referência. Não tem ninguém que vai olhar e desejar estar aqui. Porque a gente não se parece com quem... A gente está se parecendo com a gente mesmo. E o Evangelho não diz respeito a nós, se diz respeito a Ele. E o que Ele fez, se humilhou. E o que Paulo está dizendo para a igreja é: desenvolva isso. Desenvolva isso. Para que você brilhe como os astros no mundo. A mesma ideia que Jesus trouxe lá em Mateus 5, que foi nos explicar ontem, é a mesma ideia que se aplica aqui. Nós somos astros que não produzimos a nossa luz própria. É o sol da justiça que reflete em nós, para que as pessoas possam ver que nós estamos refletindo Ele. Falar a verdade, muita coisa do pastor Tiago, além de usurpar do texto da palavra de Deus no qual eu ia ministrar, as aplicações todas já foram ministradas pela igreja ontem à noite. Me sobrou pouca coisa para dizer. Mas glória a Deus por isso, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da igreja, cara. Está na hora da gente crescer. Essa geração que é apaixonada por Jesus, que quer o fogo, essa geração que se joga, é lindo de se ver. Eu falei aqui no congresso dos adolescentes, cara, lindo, 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 lindo. Que se joga. Aquelas que vão atrás dos movimentos. Mas se essa mesma geração entendesse que ela, dentro da sua comunidade, aqui, nós aqui, a gente pode ser astro. Não no sentido fama, mas no sentido referência. Para que as pessoas possam ver essa juventude e desejar estar aqui. Amar estar aqui, porque aqui é diferente, aqui a gente ama, aqui a gente acolhe, aqui a gente abraça. Aqui nós somos um. A gente está deixando de viver ou de se alegrar com os que se alegram. E a gente está chorando, ou deixando de chorar, porque que é a gente que fez chorar.
Ao invés de nós sermos aquele que sara, nós estamos ferindo. E como também já foi ministrado, nós estamos ferindo em nome daquele que nós julgamos ser o Deus. Desenvolva a vossa fé. Desenvolva a vossa salvação. Como? Vamos começar aqui dentro. Vamos começar com a gente. Vamos começar com quem está aqui. Vamos começar entre nós. É eu, Julinho, pastor Samuel. Vamos começar a gente. Vamos. Vou trazer essa responsabilidade para nós que estamos aqui sendo ministrados desde sexta-feira. Não que isso seja importante conquistar lá fora. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso desejo. Isso que tira o nosso sono. Isso que tem que motivar o nosso coração. Mas vamos acertar o que está aqui? Vamos. Como foi dito, o texto, o pastor Tiago leu. A luz é na casa, põe na casa, ilumina a casa. Depois põe no monte, para que todos possam ver. Mas Paulo está falando para a igreja. Paulo cita as duas mulheres a título de ilustração para dizer, olha o que está acontecendo no meio aí. Enquanto houver divisão na sua casa e você ser o pivô da divisão, enquanto for você que não conversa com seus pais, enquanto for você que tem uma briga, que tem uma divisão, que tem alguma coisa que a luz vai apagando, cara, e a gente deixa de ser referência. Na quarta-feira nós estávamos ali no sítio Galo Madeira. Eu ia comentar sobre o nome, mas eu estou sem tempo. E aí a gente fez, o pastor Tiago fez uma fogueira. Linda. Todo mundo que estava lá se reuniram em volta da fogueira, cantando, maravilhoso. Mas aí a fogueira foi chegando mais perto. Foi chegando mais perto, aí a fogueira acabou, todo mundo foi embora. Não tinha mais música, não tinha mais ninguém. No outro dia tinha gente dando bico no negócio, machadada, eu no caso. Tá lá, é cinza agora, ninguém quer estar perto. Ninguém quer reunir em beira de cinza para ficar cantando louvor. A gente quer ter um lugar onde a gente é aquecido. E à medida que aquece, ilumina. E à medida que aquece, ilumina, traz direção. E a gente pode caminhar através desse fogo, dessa luz, que não diz respeito a nós, é Jesus. Então, eu não quero, nessa manhã, perguntar, não quero nessa manhã, eu quero que a gente faça o mesmo que Paulo orientou. Mesmo estando longe, eu quero que vocês desenvolvam a fé, desenvolvam a salvação. Quanto mais agora, que a gente vai para nossa casa. Mas sabe o que é o mais doido? A gente não deixa de ser igreja porque a gente está distante. Porque cada um no seu lugar, a gente não deixa de ser igreja. A gente continua sendo igreja do Senhor. É por isso que você precisa, ainda que a igreja esteja em vários lugares, a gente não deixa de ser astro. Então você é astro lá na sua casa, você é astro na sua rua, você é astro na academia, você é um ponto de referência, você é um luzeiro de Cristo ali naquele lugar.
desenvolva isso. O mais importante, Paulo vai dizer nos seus versículos. Prometo que eu vou terminar, prometo. Paulo vai dizer nos versículos subsequentes, retendo a palavra de salvação. Retendo não no sentido de é meu, ninguém pega. Retendo no sentido de ser uma caixa d'água. Eu contenho, mas quem quiser ligar o registro, vai sair água. Eu retenho a palavra de Deus. Quem chegar perto de mim vai beber dessa água. Quem chegar perto de mim vai ser impactado pelo poder da palavra. Quem chegar perto de mim vai ser iluminado. Porque eu estou desenvolvendo a minha salvação. Que a gente não possa dizer, entendi. Porque a gente só vai entender quando a gente fizer. O meu desejo é que cada relacionamento seja restaurado nessa manhã. Que o relacionamento com seus pais sejam restaurados. Com seu irmão, talvez teve uma briga, talvez está brigando por alguma coisa. Que o Senhor restaure em nome do Senhor Jesus. E não é para que você fique bem, que você tem que entender que tem um propósito, que enquanto isso não for acertado, a luz está diminuindo. Que fique na cabeça que não é sobre você, é para que Jesus seja glorificado. Você pode fechar os seus olhos? Pode. Jesus, nossa oração. Nosso pedido nessa manhã, nessa última ministração, nesse último encontro da igreja do Senhor. É a oração que a tua palavra nos ensina. Seja feita a tua vontade. Que o Senhor possa converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Qualquer contenda, qualquer problema, qualquer divisão que tenha acontecido no meio da sua igreja, neste lugar, que não haja orgulho, porque o padrão que o Senhor usou não foi orgulho. O Senhor não teve nojo de descer aqui na terra. O Senhor abandonou a coroa, e o que vemos é um rei de toalhas nas mãos, lavando pés. Que a gente possa abandonar a nossa coroa, nosso orgulho, e colocar toalhas em nossos ombros, a fim de limparmos, ó Deus, os pés daquele que nos fere. Mas à medida que os pés estão sendo lavados, a ferida ela é apagada. Não porque é mágica, mas porque o remédio é o sangue do Senhor. Por isso nessa manhã, Jesus, assim como foi nos orientado, em meio ao silêncio, o Senhor traga as verdades e os próximos passos que nós vamos dar. Que teu amor flua em cada vida, em cada coração, para que o teu nome seja reconhecido. E que de fato, assim como o Senhor foi, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.